isso aí. Pilotar um desses qualquer dia desse. Beleza, vamos para mais um treininho assim nesses horários extraordinários. 15 minutos de aquecimento aí. Então vou pegar uma subidinha até boa nesse aquecimento. Ver se eu consigo fazer aí uns 2 quilômetros. E aí mandar. Hoje é treino de aceleração. Temos aí 8 acelerações de 400 metros. Vai dar pra esquentar bem. Bora lá. Hoje eu vim com o meu queridinho Cumulus 24. Outra vez eu falei aqui que eu gosto bastante dele porque lembra muito o Tri 13. E eu gostava bastante de usar o Tri 13 nesses treinos de velocidade. Que ele tem um formato do solado que agora eu não me recordo. A ASICS dá até um nome para essa tecnologia. Que ele é como se fosse abaulado. E aí a passada ela se torna fluida. Eu sinto mais confortável para acelerar. É muito tranquilo, muito massa. Finalzinho do aquecimento aqui. Fazer uma caminhadinha aqui de 1 minuto já para começar as minhas acelerações. GPS, eu utilizo o Amazfit TX Pro. Ele me acompanha aí há bastante tempo. Pesquisei, estudei bastante esses GPS de pulso para treino e cheguei até a conclusão de que ele seria o melhor para me servir até por conta de uma série de especificações. Eu gosto de trail, eu vou para dentro do mato, eu preciso de uma precisão melhor, questões de bateria também, a durabilidade, a robustez. Ele é um relógio até bem grande assim, fica normal no meu pulso, porque meu braço é grande, mas ele é um relógio mesmo bem grande. E aí tem uma série de certificados de resistência. No finalzinho do treino eu vou falar um pouco mais sobre ele. Aqui eu vou fazer as voltas manuais, 400 metros de aceleração no talo e 200 metros de caminhada para recuperar, baixar o máximo possível ali a zona de batimento cardíaco. A subidinha que me espera já está ali no sol, me aguardando. Esse lado aqui, aqui vai se transformar uma BR duplicada, então esse lado também vai ter faixas, né, de asfalto rolamentado. Na verdade falam que esse trecho inteiro até chegar na capital vai ser concretado o asfalto. Então, bora ver aí. Tem previsão de 2 anos para o final dessa obra. E eu quero essa melhora aqui para minha pista de atletismo. Tanto para fazer os meus treinos de ciclismo, como esses treinos de velocidade no asfalto. É isso aí, bora lá. Final do segundo tiro. É um pouco sofrido, não tenho que tentar negociar. É só segurar até o máximo, usando sempre a percepção de esforço. Eu prefiro isso do que ver os meus batimentos, porque às vezes o relógio não vai aferir a temperatura, o sol que a gente está sentindo, questão da umidade. Então os batimentos vão lá para cima, e se você olhar para eles, às vezes você pode achar que não dá mais, ou então está abaixo. Então sempre é bom aprender a usar a percepção de esforço ao seu favor. Outra coisa é que eu usava de referência aqui as árvores que ficavam aqui nesse lugar. Sabia cada quilômetro, na verdade sabia cada 100 metros. Eu tinha uma referência aqui, e aí tiraram tudo para essa obra, ó. Aí tá um pouco doído para me acertar onde é que é. Mas o relógio ele vai me avisando também. É isso aí. Vamos lá, pro terceiro e quarto agora. Terceiro e quarto tiro concluído. Costumo dizer que passou da metade ao final, então aqui eu só tenho um caminho de casa agora, de um jeito ou de outro, tem que terminar o treino. As 2 primeiras acelerações foram na subida, essas outras agora já foi no plano, meio que descendo. Agora eu pego ela com um leve aclive, as últimas 2 vai ser uma na descida, outra no plano, então tem bastante variação de ritmo dentro da minha percepção de esforço. Por isso que é bom sempre a gente treinar. E uma das coisas que eu já fiz por bastante tempo é treinar com o relógio virado para baixo. Taca ali uma percepção, vai no que você acha que é, que conforme for passando, muitos treinos dessa forma você vai aprendendo como que funciona as suas zonas de batimento, como é que funciona a sua percepção. Isso pode lhe ajudar bastante numa prova, principalmente se for uma prova de longa distância. Vamos lá agora, quinto e sexto tiro
Já eu volto. Esse treino, de qualquer forma, é uma doideira. 400 com o coração no vermelho, 200 com o coração no azul, um monte de vezes. E ainda tem um sol para ajudar a delirar um pouco. Já vamos nos encaminhar aí para as últimas 2 acelerações. Graças a Deus. E aí depois tem mais 10 minutos de rodagem para chegar em casa tranquilo. Vamos lá. É isso aí. Objetivo concluído. Sair forte, quebrar no final. É uma maravilha. Finalizar esses 200 metros aqui. Mais 10 minutinhos para desaquecer, que não tem como desaquecer nesse calor. Mas enfim, vamos respeitar aí a rodagem, a planilha e fazer acontecer. Isso aí, bora lá. Começar do começo. Essa brincadeira aqui, ó. A Amazfit T-Rex Pro é o nome dele. Quando eu tava estudando para poder comprar meu primeiro relógio GPS, eu tava procurando alguma coisa mais específica que me atendesse nas trilhas. Até porque nesses estudos e conversando com a galera também, eu descobri que dava para perder o GPS, o sinal, falhar. Dentre isso aí, questão de durabilidade, então já estava bem atento a isso. Estava procurando alguma coisa que me ajudasse a passar bastante horas treinando e pegasse também os outros treinos, né? Treinamento funcional, exercício de força, ciclismo, dentre esses outros. Até que no final cheguei em 2 modelos. Era o Amazfit T-Rex Pro e o Amazfit Stratus 3, que já estava lançado na época. Esses 2 eram os melhores ali, dentro do que eu tinha condição. Então vamos lá. Um era focado em triatlon, ele marcava até transição. O outro se apresentava como um relógio militar. E aí logo me dava todos aqueles certificados de resistência, né, de todo tipo de teste que se fazia com um relógio daquele. E talvez seja isso que me ganhou. Por uma questão de precisão do GPS, ele era muito mais preciso para se utilizar no mato, nas trilhas, que é onde eu iria treinar, que é onde eu gosto de correr. E principalmente porque falava da durabilidade da bateria dele. Era algo em torno de 18 dias cada carga que a gente dava. Então o meu receio sempre era sair para uma prova dessas que duram mais de 7 horas, com esse relógio ligado com todas as funções possíveis e ele acabasse descarregando no meio da prova. Aí ia ficar sem referencial. Outra coisa também era o GPS se perder ali no meio do limbo, né? E aí eu preferi escolher o T-Rex Pro. Tanto isso porque eu também queria um GPS que eu não precisasse tirar ele para tomar banho, ou para guardar, ou para ter todo aquele cuidado. Afinal, ele já tinha esses certificados de resistência militar, então era o relógio que eu ia colocar no pulso e tirar ele somente para colocar para tomar uma carga. Aqui eu não sei exatamente se eles vão passar por esse lado, com a duplicação, ou por esse lado. É uma curva doida, de qualquer forma eles têm que abrir. Olha a brincadeirinha ali guardada. É isso aí. Pilotar um desses, qualquer dia desse. Voltando, fiz o pedido do T-Rex Pro. Coloquei ele no pulso quando ele chegou e pronto. Nunca mais eu quis largar ele ou um sistema operacional que fosse parecido. No caso, o sistema da Amazfit. Não me deu trabalho. Obviamente eu não tinha aquele luxo para fazer os treinos de transição de triatlon apertando só um botão. Mas aí aprendi a manusear ele rápido. E aí dava conta de mudar de atividade. Editava ali a caixinha onde ficam os treinos para conseguir mudar rápido de corrida para ciclismo. Foi um modelo também que eu indiquei para bastante gente, até porque com essas especificações que eu tinha, não tinha como indicar outra coisa. Cheguei até a ver outros modelos, como o Garmin, como o Polar, mas eu sempre gostei do touch dele, então às vezes era legal, passava rápido assim a tela com os dedos, evitava utilizar os botões, que era uma coisa que eu vi que era um problema crônico nas outras marcas de relógio, porque só dava para manusear pelos botões, então acabava que o botão danificava, só tinha como trocar numa assistência autorizada e dava todo aquele trabalho, bateria durava menos, então joguei tudo isso na balança, escolhi ele e foi o que melhor me atendeu durante todos esses anos. Eu nem preciso falar dos pontos positivos aqui, senão duraria pra caramba, demoraria bastante, mas se formos elaborar algum ponto negativo dele,
eu nem tenho como dizer que isso é um ponto negativo, até porque sempre eu utilizei ele no máximo das funções dele ligadas 24 horas. Então realmente foi o desgaste com o tempo que provocou as duas coisinhas que eu vou falar pra vocês agora. Desci aqui na estrada de chão pra falar com mais paz. A pulseira dele, né? Com o tempo ela quebrou, mas era óbvio, né? Também pelo meu uso, nunca fui tão cuidadoso assim com o relógio. Então a pulseira ela quebrou no tempo dela também. Não achei que eu fiz algo de errado. Afinal era 24 horas com o relógio no pulso, não dava pra esperar que outra coisa acontecesse, mas muito fácil a reposição, a gente consegue encontrar nesses sites para comprar importado. É só você pesquisar o modelo, jogar lá na internet. Demora alguns dias, mas chega, é tranquilo. É super barato. Na época, acredito que eu devo ter pagado R$25, R$30, uma coisa assim. E hoje também já tem disponível no Brasil, porque atende alguns modelos que são parecidos com o T-Rex Pro. Eu acredito que o T-Rex também ele compartilha da mesma pulseira, então você consegue encontrar fácil. Segundo ponto também é, não considero que seja um defeito, mas eu deixava todas as funções de monitoramento cardíaco, sono REM, estresse, oxigênio, tudo no máximo 24 horas a aferição. Uso até hoje, gosto bastante. E aí com o tempo a vida útil da bateria dele veio acabando. Dentro desse meio tempo que essa vida útil da bateria foi acabando, chegou um dia que eu coloquei na tomada, ele ligava, tomava carga, mas não segurava ligado. E aí eu tive que procurar uma assistência técnica para poder resolver esse meu problema. Dificilmente aqui na minha região tem algum técnico que ele trabalhe com esse tipo de GPS, relógio. E aí tava meio difícil para encontrar alguém que conseguisse fazer um diagnóstico ou uma manutenção nele. Até que eu consegui encontrar uma única pessoa que se arriscava em fazer esse tipo de serviço, mas não porque trabalhava com isso, mas porque essa pessoa ela já havia feito outros serviços em monitores cardíacos e GPS ciclocomputador, né? Aquele que coloca na bike. Então achou que teoricamente fosse parecido o sistema e a gente conseguiu ver o relógio, conseguiu chegar num diagnóstico do que tinha acontecido. E convenhamos aqui, cara, isso é eletrônica. Isso não é para ser um bicho de 7 cabeças. Então alguém que é formado em eletrônica, às vezes, assim, pelo menos eu acredito, né, que deve conhecer componentes, ou pelo menos às vezes dá pra você abrir, dar uma olhada, caso você não conheça, fecha de novo. Mas eu te falo, cara, isso é um serviço muito escasso, muito escasso. E o que me surpreendeu foi quando eu comprei a peça que estava faltando, o que chegou pra mim, junto dos Correios. Quando chegou o diagnóstico do relógio, ele me falou que tinha sido a bateria. Ele mandou a foto, a numeração da bateria. Fiz uma pesquisa rápida no Google, colocando modelo, bateria, numeração, dentre essas coisas. E aí logo achei, rapidíssimo. Encontrei a bateria, fiz o pedido, chegou rapidinho, eu levei lá. Aí a gente descobriu um segundo problema que ele não tinha notado no início. O conector da bateria havia danificado, que a bateria aumentou de tamanho, danificou tanto a bateria como o conector. E aí comecei uma saga rápida ali de procurar o conector, porque aqui no Brasil só vendia somente a bateria dele e nenhum conector. A minha chance era encontrar aqui no Brasil alguém que tivesse algum desses relógios que já tivesse sido descartado e tivesse um conector para poder ser compatível com o meu relógio, para comprar e instalar o conector na bateria e no relógio. A segunda tentativa foi a mais viável, consegui encontrar lá para as bandas da Rússia, Ucrânia, um kit que já vinha com conector. E aí olha só, mesmo pagando todas as taxas que a gente precisa pagar para fazer uma compra desse tipo de eletrônico importado, quando eu efetivei a compra, mesmo o valor que eu paguei aqui no Brasil, somente na bateria, quando eu abri a caixa da compra que eu tinha feito, a compra importada, tinha a bateria, o conector e veio uma caixa de ferramentas que, se eu acho que eu tivesse o mínimo de conhecimento em eletrônica, talvez eu mesmo teria feito essa manutenção. Aí levei novamente no técnico, colocou a bateria, conector novo, relógio funcionou, uma maravilha, voltou a ter ali aqueles 18 dias de vida útil ali depois de uma carga.
e voltei a utilizar. Inclusive, essa época toda que ele esteve danificado para manutenção, eu estava correndo sem relógio e me preparando para uma ultramaratona sem relógio, onde eu utilizava os pontos de referência que eu falei anteriormente. Sabia onde virava cada quilômetro do meu treino, porque eu não sabia se eu ia competir com ou sem relógio, para me dar um referencial de pace, de distância, que eu uso para poder ter esse referencial para me hidratar. É isso aí, treino finalizado, 1h20 da tarde, em clima de ultramaratona. Não sei, mas estou gostando de fazer essas rodagens nesse horário e espero não precisar tanto dessa adaptação na minha próxima prova, que vai ser uma maratona daquelas. É isso aí, bora lá. É o básico de forma consistente.